Estamos iniciando mais um EleveCast e hoje para falar sobre o início da jornada empreendedora, o processo de decisão, né? Quero ter uma clínica. Então sejam bem-vindos a mais uma edição do EleveCast. Eu e o Felipe Boaz iremos dar início a essa trajetória aqui, conhecendo um pouco sobre a nossa convidada, que é Bruna. Então, bem-vinda, Bruna. Muito obrigada, Ana. É um prazer estar aqui e poder conversar um pouco sobre essa jornada, né, de empreendedora. Ai, legal. Bruna, ela é empreendedora, fundadora da Clínica Lume, né, que a gente vai falar aqui um pouco, e a gente vai conversar sobre a jornada de quem está à frente do negócio de saúde, né, que precisa ali ter desafios constantes, decisões muito assertivas, principalmente nesse início, né, da clínica. E aí, para começar, Bruna, eu queria que você contasse um pouco pra gente sobre a sua trajetória, né, como foi esse processo de psicóloga para mentora, para empreendedora, né, foram muitas decisões ali durante a sua trajetória, então eu queria que você contextualizasse um pouco pra gente. Sim, você trazendo essa introdução, eu já fiz uma linha do tempo da minha história, né? Eu estava lembrando que esse ano eu estou fazendo 10 anos de formada. Então, é uma construção, não é do dia para a noite, mas eu lembro muito na faculdade desse olhar que a gente não tem, né, na faculdade Sim. de empreender, de entender como são esses processos. Então, a gente aprende a clinicar, como a gente fala, né? E eu lembro muito que, na minha época, a psicologia ela era muito voltada para a área da saúde. Saúde organizacional, mas a saúde era o boom do momento. E eu vindo do interior, eu não tinha tantas oportunidades, eu não pensava muito fora da caixa. Então, eu ficava, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Vou clinicar. No máximo, ou abrir um consultório ou atender pela prefeitura. Interior pequeno, a gente pensa muito nisso. E aí, quando eu fui ali no processo, né, finalizando a faculdade, eu fui pensando, eu pensava desse jeito. Se eu atender por uma prefeitura ou por algum órgão, eu vou ter um limite, um teto. Como é que eu vou fazer dinheiro? Eu pensava nisso. Como é que eu vou fazer dinheiro na psicologia, gente? Não tem. Psicólogo não ganha dinheiro, é muito limitado. Então, eu comecei a olhar como é que eu posso produzir e não contar tanto só com as minhas horas. Então, eu já tinha esse olhar lá no finalzinho da faculdade, né? Foi quando eu comecei a pensar na psicologia fora desse contexto aí de política pública, né? Enfim. Sim. E aí, fui caminhando para outros olhares. E aí, combinou com... Pedro, que é o meu filho, eu sempre falo sobre ele, né? Uhum. Pedro, ele trouxe um olhar muito diferente sobre a psicologia para mim, né? E foi aquele boom do autismo, né? Quando começou a surgir a análise do comportamento aqui no estado, principalmente na capital ainda, o estado não, o interior não via muito, mas aqui na capital começou a expandir. E aí foi quando eu comecei a estudar sobre, por causa do meu filho, Pedro é autista, e eu comecei a ver isso como uma forma de ajudar outras pessoas e trazer isso para o meu fazer profissional. Então, eu juntei tudo, fiz uma salada ali e comecei a perceber que aquilo fazia sentido para mim. Então, Sim, você nesse papel também de mãe, né, ali. exato, de me colocar no lugar do outro, né? De conseguir ajudar uma mãe, por exemplo, né? De não só aconselhar como mãe, mas trazer o meu olhar profissional Sim. sobre o desenvolvimento e trazer mais suporte mesmo para essa família. Então, foi assim que eu comecei. E aí, depois de muito tempo trabalhando, eu comecei muito de baixo, eu comecei como AT, fui coordenadora, aí eu comecei a entender que dava pra gente subir, né? E a gente começa a construir a nossa carreira, né? Uhum. Se aqui eu consigo começar como AT, mas eu tenho já uma visão lá na frente, eu sei que eu vou conseguir estudar e eu vou ser coordenadora e futuramente supervisora. E aí, como é que eu vou conseguir trabalhar isso, né? Minhas horas... Vai ser legal, eu vou conseguir fazer dinheiro, porque a gente fala muito da psicologia por amor, mas não é por amor, é com amor, porque isso também é a nossa fonte de renda, né? Então, a gente tem que ter um olhar muito humanizado, que a saúde requer, mas a gente também tem que ter essa consciência de que aquilo é a nossa fonte de renda, é ali que eu vou sobreviver, e eu não quero só sobreviver, eu quero viver, né? Então, eu tentava equilibrar esses pratinhos. E aí foi quando começou também a procura de profissionais para ajudar. Bruna, eu recebi um caso, eu não sei muito o que fazer, como é que eu posso ali ajudar o meu paciente? Então, os profissionais, principalmente de psicologia mais tradicional, de consultório, tinha muita dificuldade. Quando a gente vem da análise do comportamento, a gente tem mais repertório de trabalhar com
criança ou Criança, adolescente. né? Mas o profissional que ele vem da clínica tradicional, ele fica um pouco perdido. Então, foram esses profissionais que eu consegui ir ajudando, né? Bruna, o que é que eu faço? Como é que eu faço? Eu avalio como? Quais são os objetivos? Como que eu posso elencar objetivos? Então, foi aí que foram surgindo mentorias, supervisões profissionais, e eu fui entendendo que dava para fazer um trabalho além daquele trabalho da minha hora ali com a criança ou adolescente. Que seria para profissionais, né? Para Profissionais profissionais. que desejam ali, de uma certa maneira, construir sua carreira, né? Direcionar um pouco ali os passo a passo da sua carreira, tanto com atendimento ao público, mas também pessoal. Isso, exatamente. E aí eu fui fazendo o meu nome, criando um espaço, né, Uhum. desenvolvendo um trabalho e comecei a ficar conhecida nesse sentido. E desde sempre eu comecei a trabalhar não de forma ou carteira assinada ou ligada a alguma clínica específica, né? Eu era prestadora de serviço, então isso também me dava um time de eu preciso me virar, né? Eu Sim. preciso fazer o meu, eu preciso produzir. Se eu não produzir, eu não recebo, né? Então, o meu trabalho era por produção. Então, eu acho que sempre isso traz com que a gente já tenha esse olhar empreendedor, né? Por mais que fosse lá no comecinho, de forma muito imatura, de forma, assim, intuitiva, muitas vezes. Eu não estudei, não fui buscar lá naquele momento, né? Então, foi de forma intuitiva, eu fui crescendo. Muito bacana. Queria agradecer por aceitar o nosso convite, participar do nosso podcast. E agora, já nos primeiros minutos, já foi tanta informação, tanta, que eu até tive que anotar aqui para não me perder. Mas eu queria pontuar da sua fala três considerações e perguntas, que seria o seguinte. Vi que você já começou ali com a visão empresarial e conseguiu alinhar isso com o propósito e com todo o quanto a maternidade, o Pedro, fez com que você alinhasse esse propósito de ajudar o seu filho e outras crianças com a sua visão empresarial. Essa parte empresarial, você teve alguma inspiração, um professor, alguém na família, algum empresário que você tem algum contato que fez com que abrisse seus olhos, porque isso não é tão comum assim? Era uma das coisas que eu queria entender. A segunda coisa ou seja, são duas coisas, na verdade. Essa inspiração de onde veio para esse olhar empreendedor. E a segunda coisa é quando você falou da sua jornada e começou de baixo, com o Matei, foi evoluindo. Se essa oportunidade que você teve de trabalho, de atuar na sua área, você teve alguém ali que do seu lado fez assim, ó, vamos comigo, vou lhe ajudar a crescer, vou lhe ajudar a trilhar aqui um caminho que fará sentido. Como é que foi isso na sua jornada? Fiquei com esses dois pontos aí, quero entender um pouquinho mais. Sim, a minha família ela é toda concurseira e concursada, então eu não vim de uma família de empreendedores. E eu queria, assim, no início era esse o meu caminho também, né? Minha mãe era, tem que fazer concurso, faça concurso. Nossa, era sempre. Eu era uma das únicas da família que não era concursada. Eu acho que é do meu perfil também. Eu sou uma pessoa muito imperativa, eu sou uma pessoa que... Eu tenho TDAH, então eu sou muito acelerada, eu fico pensando muito na frente. Esse padrão... Eu acho que não ia dar certo pra mim, então eu não gostava. Mas minha mãe ficava, tem que fazer concurso, não sei o quê. E eu lá sem querer fazer o concurso. Mas sempre tem pessoas que nos inspiram, né? Então, sim, quando eu comecei na área, tiveram alguns profissionais, né? Eu lembro de professores que já tinham clínicas, consultórios, e eu olhava assim, eu queria isso, isso é legal. Então, principalmente os meus professores, alguns, né? Eu olhava assim e dizia, esse caminho aqui é bacana, eu quero construir isso aqui. Mas não, assim, alguém tão de perto, não. Mas eu também tive muita sorte e eu acho que eu tive pessoas muito abençoadas ao meu redor que vão dando a mão, que vão nos levando também por um caminho. Então, eu tive, sim, muitas portas abertas, né? Eu fui convidada para ser coordenadora quando eu ainda era AT, mas já tinha um tempo de AT muito significativo, eu tinha uma prática muito boa, eu tenho esse perfil de liderar, de ser mais proativa. Então, a pessoa me viu com esse perfil e me convidou, e eu acho que foi a primeira mão estendida que eu tive, né? E foi quando eu agarrei. E eu lembro que na época eu disse, eu não sei, eu fiquei insegura, disse, não sei se eu vou conseguir, né? E ela falou, vai sim, vamos lá, faça curso e você vai. E aí foi quando eu comecei, né, como coordenadora, e logo eu fui subindo, foi rápido, assim, o meu processo, né? Então, assim, na nossa vida, graças a Deus, pelo menos na minha, eu tenho essa sorte de ter pessoas que vão nos ajudando a construir, né? Eu tenho isso, graças a Deus. Que bom, muito legal. Bruna, eu tava aqui, né, enquanto vocês falavam, pensando, qual foi aquele momento ali que você percebeu que era uma empreendedora e não profissional de saúde,
né, parando para pensar na sua jornada, como foi esse choque de realidade e até mesmo a decisão de: "Nossa, é isso e vou abrir a minha clínica"? Eu acho que demorou. 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 Até ontem, eu achava que eu era só uma profissional de saúde. Demorou muito, assim. Primeiro que como eu falei, né? Eu atendi em clínicas, mas era ali prestação de serviço. E aí, teve um momento que eu notei que eu tinha um potencial que a clínica não me explorava muito. Que não era a área que eu atuava ali na clínica. Eu disse, eu vou pegar esse serviço e vou me especializar e oferecer em um consultório. Então, foi o primeiro start, assim, foi quando eu abri um consultório, acho que 2023, por aí, que eu abri o consultório aqui em Natal. Meu primeiro consultório. Então, ali foi quando eu pensei, nossa, eu sou empreendedora, porque eu tenho que me virar nos 30. Aí eu comecei a ver como é um consultório, uma salinha, né? Era uma recepção, um banheiro e uma sala. Eu disse, meu Deus, como é difícil. Mas foi, né? Passei um tempo, deu certo. Comecei. E o que eu mais, assim, recebia era a avaliação, que a gente chama avaliação de risco de autismo. É uma avaliação específica para detectar ali os primeiros sinais de autismo na criança, nos primeiros anos de vida. Então, eu me especializei nessa avaliação e aí as pessoas começaram a me conhecer muito por isso, começaram a me procurar. Então, eu fazia isso. E aí, um time também que eu tive foi que, apesar do consultório ser só ali mais voltado para as minhas necessidades, porque eu dava também supervisão de caso para crianças do interior e eu precisava de um ponto onde as crianças vêm para a gente fazer avaliação a cada 3 meses, né? A gente vai reavaliando. Primeiro momento eu abri por isso também. Mas aí eu comecei a sentir a necessidade de famílias que me procuravam para psicologia e psicopedagogia, por exemplo, né? E aí eu comecei a fazer parceria com a psicopedagoga que também atendia na minha sala. E a gente aí começou a recrutar, né? Trazer mais profissionais e agregar. Porque os pais, eles querem mais serviços ali para não ficar cada serviço em uma clínica, um espaço diferente, né? Então, foi o primeiro start que eu tive assim, olha, se eu conseguir agregar mais profissionais, eu vou conseguir oferecer isso para os pais e eu vou conseguir reter mais esses clientes. Então, eu acho que foi o start e foi no meu consultório. Entendi. Por volta de 2023, 2024. Bacana, bacana. E nesse início, quais foram os maiores desafios, as dificuldades que você enfrentou? Chegou a pensar em desistir? Conta pra gente. Com certeza. Eu pensava todos os dias. Como eu falei, eu não planejei nada, eu só fui, né? Eu tenho aquela questão da impulsividade, que hoje eu tô melhor, eu trabalho isso. É bom, por um lado, você ter esse impulso de vamos lá e fazer, mas você tem que também ter aquele pé no chão, entender se realmente vai dar certo. Na época, eu era muito assim, então fui, aluguei sala e aquela coisa, aquela loucura toda, né? E eu acho que eu fiz muita coisa assim errada, no sentido de tomar decisões, né? De organizar melhor os processos, até a questão da alocação da sala, de procurar melhor o espaço que se adequava mais à minha realidade. Então, eu acho que tiveram algumas decisões que eu não soube tomar por realmente não conhecer, não saber fazer planejamento, né? Eu fui muito com a cara e a coragem. Até continuando, né, esse assunto, você quando entrou nesse processo de empreender, né, fazer a sua clínica, escolher o local, foi quando a gente se conheceu, né, a Eleve e Bruna. E falando um pouco sobre isso, quando que você percebeu que precisava de ajuda, né, como é que foi esse processo de decisão de que, olha, preciso começar de uma forma estruturada e quero auxílio aqui? Eu tinha um sonho de abrir o meu espaço, um espaço maior, uma clínica. Então, quando eu decidi voltar para o interior, que a minha vida, ela foi pautada aqui, eu fiz faculdade aqui, comecei a trabalhar e por causa de Pedro também permaneci aqui por causa das terapias, que aqui oferecia melhor para ele. E aí, quando eu engravidei da minha segunda bebê, a gente voltou para o interior, né? Já fez o movimento contrário. Muito tempo aqui, cansativo, o Pedro já tá grande, já não tem necessidade de tantas terapias, vamos voltar, porque lá é mais tranquilo. E o meu marido, a vida dele é lá, né? Ele ficava naquela lá e cá, então era uma correria muito grande para ele. A gente voltou. Quando eu voltei para lá, eu senti a necessidade de ter esse espaço, porque o interior é muito escasso. Né? Então, eu fiquei... as pessoas me procuravam, só que eu tinha ganhado bebê há pouco tempo. Eu dizia, não, Bruna, quando é que você vai atender? Eu disse, só ano que vem, né? Que era 2026. Eu, só ano que vem, eu vou dar um tempo, vou descansar um pouco, tô com o bebê. Mas aquela inquietude, né? A pessoa não para. E quando foi ali setembro, outubro do ano passado, eu fiquei, meu Deus, eu acho que eu vou abrir a clínica. Eu acho que eu vou abrir uma clínica. Aí fiquei, né? Fiquei naquela. Quando foi em novembro, mais ou menos, eu disse, eu vou começar a olhar uns pontos. Encontrei um prédio que era na frente bem pequenininho. Vi o prédio bem pequenininho. Disse, acho que aqui dá para fazer a minha sala e mais uma sala, porque eu pensava o quê? Sublocar ou trazer mais algum profissional comigo. Então, eu nem pensava em uma clínica, eu pensava em um espaço com 2 salas. E aí, quando eu entrei... Aí,
falei com o corretor, quando eu entrei, o espaço era grande, não enorme, mas assim, grande, que dava para fazer algumas salas. Aí eu olhei assim, eu disse, isso aqui não é só um consultório, aqui dá para fazer uma O clínica. negócio tá ficando sério, né? Tá ficando sério. Aí eu olhei assim, será? Aí falei pro meu marido, né? Eu disse, eu acho que eu vou alugar. Aí ele disse, você quer alugue? Aí eu vou alugar. Dia 1º de dezembro eu aluguei. Só que assim, eu aluguei sem organização. Eu só sabia que eu queria abrir a clínica, eu não sabia quanto isso ia me custar, eu não sabia de nada. Eu só sentia no coração que eu tinha que alugar. Se eu vou ficar, eu vou segurar. E aí, peguei o prédio, né? Quando foi em janeiro, comecei a correr atrás de prestadores para fazer reforma, todo aquele processo, né? E aí, começou 1000 coisas. É documentação, é organizar processo, é agendamento, é entender quais as demandas da região, é precificar, quais os serviços são importantes para aquela região. Era tanta coisa que eu comecei a ficar assim, ó, meu Deus do céu, é muita coisa, eu não vou dar conta, eu preciso de alguém para me ajudar. E por muito tempo eu não abri o espaço antes, porque eu sempre achava que eu não ia dar conta só. Então eu pensava, vou abrir quando eu tiver um sócio. Não só pelo capital, porque ia agregar, mas por ter alguém que ia dividir a responsabilidade comigo. Então, se desse errado, a culpa não era só minha. Tinha alguém para dizer, olha, né? é você também, né? Mas como eu não tive essa pessoa, né? Eu disse, eu vou sozinha. Se der errado, a culpa é minha. Vamos lá, né? Então, eu comecei. Mas eu comecei de uma forma intuitiva novamente, como foi o consultório, mas quando eu comecei a perceber que a coisa era maior, que eu precisava organizar os processos para eu não ter problemas lá na frente, porque o meu medo era, ok, a gente abre, vai, começa os atendimentos, de alguma forma eu sinto que vai dar certo, eu vou conseguir. Mas e depois, se os processos começarem muito errados, como é que eu vou corrigir? As consequências, né? Lá na frente. E como é que eu vou conseguir corrigir isso? Então, é melhor dar um passo atrás, pensar, planejar, pedir ajuda a alguém para que venha comigo nessa jornada e consiga me dar o caminho, consiga me orientar, do que eu ir de toda forma. Então, foi quando eu encontrei vocês. E aí, a gente marcou uma reunião. Não, eu lembro, assim, que eu disse, eu não tenho dinheiro para isso. Eu disse, eu não tenho dinheiro para contratar uma equipe, né? Assim, para me dar todo esse suporte. Mas a reunião era gratuita, né? Exatamente. Puxa, eu disse, para conversar de graça, eu vou. E aí, a gente conversou e eu vi que não era tão caro assim, né? Que olhando para o benefício que o serviço vai me trazer, né? Está me trazendo, era um valor que valia super a pena, porque eu ia ter menos dor de cabeça. Dor de cabeça a gente tem, né? Tá empreendendo, sempre vai ter. Mas eu ia ter menos dor de cabeça e eu ia ser mais assertiva nas tomadas de decisões e nos processos. E a gente tá indo, né? E tá dando super certo. Agora você tocou num ponto que eu acho super importante da Eleve. A gente acaba se comportando quase como um sócio ali, no sentido de dividir os desafios. Porque quando a gente começa, quem não é da área de gestão, na área de empreendedorismo, que tá dando os primeiros passos, tem muita coisa que a pessoa sabe que precisa fazer, tem consciência que às vezes que não sabe, mas sabe que precisa, vai pesquisar, vai atrás e de um jeito ou de outro faz. Mas tem outro tanto que as pessoas nem têm consciência de que será necessário fazer. E aí, muito nisso, a gente consegue trazer, né? Olha, além disso, precisa de mais tantas... Além disso, precisa de tantas outras coisas. E na Eleve, quando a gente que começou nas minhas clínicas, né? Que eu percebi que eu queria uma pessoa boa de gente de gestão, eu queria uma pessoa boa de dados, eu queria uma pessoa boa de processos, e eu não tinha pessoas para isso. Minha clínica ainda não comportava contratar uma pessoa para cada coisa. E eu dizia, poxa, mas como é que eu vou fazer uma gestão de alto nível? Como é que eu vou entregar uma saúde e qualidade sem eu ter um time competente? E isso ficou me incomodando durante muito tempo. E aí eu pensava, não, eu tenho que crescer, eu tenho que ter uma rede de clínicas, porque eu vou conseguir ter um time mais completo e com isso eu diluo esse custo em várias unidades. Sendo que para você ter uma rede de clínicas, você precisa ter capital, precisa ter tempo de maturação. Então, era algo que ficava de muito longo prazo. E eu também queria entregar ali uma coisa de qualidade o mais rápido possível, gerar impacto para a sociedade. E aí, qual foi o caminho? Então, a rede não será uma rede de clínicas próprias. Será uma rede de clínicas que o elo é a gestão. E eu vou compartilhar o que eu já sei, o que eu tenho aqui comigo já no meu time, com outras clínicas. E à medida que eu for aumentando o número de clínicas, eu vou aumentando o número de gestores e gestores específicos. E aí, em cada fase de cada clínica, em cada momento, uma pessoa do meu time se dedica àquela dor.
E aí a gente compartilha esses gestores, ficando assim, entregando um custo-benefício sem igual. Porque, como eu costumo falar, a gente entrega uma gestão de alta performance por um custo, às vezes, de um gestor, de um administrativo. Eu acho que isso faz muita diferença. E é nesse tipo de depoimento que você deu agora que a gente mostra que a gente está no caminho certo de continuar crescendo essa rede, que o L é a gestão, para ter ainda melhores pessoas, para entregar melhores resultados. Isso que você falou, eu estou sentindo muito, sabe? De verdade. Vocês são muito organizados. Eu falo muito. Eu já indiquei para várias amigas. Eu disse: vocês têm que organizar a clínica de vocês. Porque realmente vocês têm uma organização, vocês têm um padrão, vocês têm um cuidado, uma responsabilidade. Isso faz total diferença. Porque na correria, e nem todo mundo é tão disciplinado. Eu não sou uma pessoa disciplinada, com datas, com essas coisas, né? Então, se falar, Bruna, até amanhã você tem que olhar o serviço tal que você tem que contratar, não sei o quê. Dilana estava me cobrando porque ela mandou algumas empresas para dar uma olhada nos sites, né, de agendamento, enfim, do sistema. E eu não tinha olhado ainda. Ela foi lá e me cobrou. Disse, aí ontem eu fui lá e fiz isso, porque ela botou lá que era para fazer até ontem, né? Então, eu preciso de alguém também, assim, me orientando e puxando, Bruna, até tal dia você tem que fazer tal coisa. Porque é muita coisa pra gente dar conta, né? E aí, eu coloco um a mais, que é muito a mais, que é a maternidade. Então, quando a gente fala de empreender, enquanto mulher, enquanto mãe, não é fácil, né? A gente tem que equilibrar muitos pratos, a gente tem que, às vezes, a gente se sente ou ruim em um lado ou em um outro, ou eu não tô sendo uma boa mãe, eu não tô sendo uma boa gestora, e a gente fica naquela, né? Então, ter apoio, ter pessoas ao nosso lado que consiga dividir esse peso, né, de levar a gente à alta performance, né, como vocês falam e como vocês são, isso é muito bacana, né? Eu acho que isso me encorajou a entender que eu sou capaz de gerir, né, a clínica, mas com ajuda e com processos bem definidos. Então, eu não sabia nada disso, eu não sabia nada de gestão, não sabia nada de financeiro, nada de nada. Muitas análises, né? Muitas. Eu falei, meu Deus, Não. quanto número! Imagina, não, tô com uma dúvida aqui, preciso tomar uma decisão na minha empresa, vou consultar na família, em casa. Você falou, todo mundo concursado. Eu nem abriria a clínica. Eu nem abriria, porque é alto risco e não sei o quê. Vou falar com meus colegas. A maioria também tá ali buscando, como você falou, vínculo com o município, ou atendendo na clínica de terceiro. Ou então vou falar com alguém da minha área que já empreende. Às vezes enxerga como uma concorrência, não abre ali as informações. Então, assim, é difícil você assim, ter uma rede de apoio, você ter com quem trocar. Isso eu percebo que muitas vezes o empreendedor está começando ali, ele tá com uma visão correta, ele só tem algumas dúvidas, às vezes até insegurança. E na troca, quando a gente pega essa informação, essa visão dele, e coloca nas boas práticas de gestão, nas ferramentas, a gente vê, tá fazendo sentido, por essa análise, considerando isso, passando por essa ferramenta, a gente percebe que o caminho realmente é esse, tem uma boa chance de prosperar, de funcionar. Aí, então tá bom, então posso pisar com os dois pés. Isso. Eu acho que isso faz muita, muita diferença. Demais. Mas, Bruna, tem um feedback, viu? Dilana falou que você é excelente. Olha, Ele segue os prazos, que ela coloca lá no grupo uma vez, você tá respondendo sempre ali. E ela até comentou, é muito bom fazer, assim, um projeto com uma pessoa que quer mesmo e sabe ali das minhas responsabilidades, reconhece as delas e a gente consegue somar muito juntas. Então, foi algo que ela me passou ontem, eu já tô Olha, aqui. eu fico feliz, viu? Porque eu não sou a melhor pessoa para cumprir prazo. Mas eu fico sempre de olho, né? Eu fico realmente, né, tentando cumprir, tentando fazer as orientações, porque é isso. Eu quero muito que dê certo, né? É o meu sonho, é a minha vida, é o que eu me sinto realizada, né? Eu lembro que na última consulta com o meu psiquiatra, a gente falando muito sobre isso, né? Eu falei, quando eu ganhei bebê, eu disse pra ele que eu queria paz. Eu disse, voltei pro interior, vou virar dona de casa, meu marido que luta e vai trabalhar. Aí eu bem zen, né? Depois eu voltei, então, vou abrir uma clínica. Aí ele, Bruna, na última consulta, você disse que não queria, tava se diminuindo a carga horária de trabalho. Eu disse, então, mas é meu sonho. Aí a gente conversando, eu lembro que ele falou exatamente isso, né? Você sente que faz sentido pra você, porque trabalho vai dar. Porque realmente você vai ter que se dedicar. Mas se for algo que faz sentido, que te faz feliz, esse trabalho você não vai sentir como um fardo. E validou isso que eu já acredito, né? De fato, não é fácil. Não é fácil mesmo. Sim. Eu poderia estar numa vida bem mais tranquila, mas é algo que me motiva, que me faz brilhar os olhos, que faz sentido para mim, né? Então, eu tô encarando isso com a maior responsabilidade do mundo.
Pois, Bacana, comprometimento. pois então, parabéns por diversas coisas que você falou, mas também pelos parabéns pelo excelente de Dilana, viu? Trabalha com ela há 5 anos e nenhum muito bom eu recebi. Fica aí a reclamação, viu, Dilana? Botar como meta, Boaz, 2026, um excelente Excelente. Dilana. Olha, já sei que eu tô num bom caminho, viu? Bruna, você também participou, né, da nossa imersão em gestão, né? Ela aconteceu esse ano, no mês passado, e foi um momento que a gente aprofundou sobre alguns pilares da Eleve. Então, a gente falou sobre estratégia, sobre pessoas, sobre financeiro, comercial, e foi muito bom também te ver nesse papel ali de vou anotar, vou ver aqui os meus objetivos para tentar entender. Então, eu queria saber ali como foi o seu processo de decisão, de participar, de vir até a imersão, né, para parar ali por 2 dias, deixar um pouco as crianças, a clínica ali de lado. E também, qual foi a virada de chave que você sentiu a partir da presença do momento no evento em si? Primeiro que foi uma grande logística, né? Eu disse, olha, eu vou. E aí, como é que eu vou fazer? Leva os meninos, leva não sei quem, chama a babá. E aí, deu certo, a gente veio, todo mundo, minha mãe veio, pedi ajuda e deu tudo certo. Os meninos ficaram bem, eu consegui focar, tranquila, graças a Deus, né? E aí, foi muito bacana. Eu até brinquei com a Ilana no encontro seguinte. Eu disse assim, Ilana, vai ter o próximo, eu quero participar também. Porque pode ser o mesmo assunto, não tem problema não. Porque eu não absorvi tudo não, era muita informação. E aí, eu vou participar de vários, porque eu vou absorvendo um pouquinho de cada um. Porque é muita informação. Mas foi um diferencial muito grande. Abriu muito os meus olhos. E aí, eu consegui ver de uma forma assim mais panorâmica mesmo, tudo que eu tinha que fazer, todas as áreas que eu tenho que priorizar, sair um pouco dessa questão do operacional, do atendimento também, focar, né, em outras coisas que a gestão, ela traz, né? Então, a gente tem que estar à frente, a gente tem que propor parcerias, tem que fazer com que a clínica cresça, né? Sim. Então, tudo isso demanda tempo. Se eu ficar muito presa a atendimento, a parte mais operacional, a olhar coisas pequenas, porque eu não soube delegar, porque não teve uma pessoa ali com eficiência para fazer, eu vou perder tempo e esse meu tempo, ele vai atrasar o desenvolvimento da clínica, né? Então, me abriu muitos olhos nesse sentido. Tinha muitos materiais que Dilana já tinha me passado, né? Só que você não pega tudo de uma vez. Aí eu lembro que eu vi, aí eu disse, isso Dilana mostrou. Aí quando Boaz trouxe de uma forma assim mais detalhada, porque era uma imersão, então tinha mais tempo. Aí eu peguei mais, eu disse, então isso aqui era aquilo que Dilana falou que eu não entendi muito bem. E aí clareou muito a ideia pra mim, sabe? Eu acho que foi bacana, porque foi uma junção de conhecimentos e consolidou algumas coisas que tinham ficado um pouco ainda em aberto. Bacana. Foi muito bom ter essa imersão, e algo que aconteceu é que tinha muitas outras pessoas que também estavam nesse cenário com você, né? Como psicóloga, querendo ali Sim. empreender. Algumas colegas suas participaram, então a gente viu o quanto que é importante também levar esse conhecimento, né? Através da imersão, tanto eu quanto o Boaz partilhando um pouco ali das práticas, né? E dos momentos de interação. Sim. E eu até comentei com Paula e uma outra colega que veio até de Mossoró, né? Que não é perto, e ela veio, que vocês têm um diferencial, que vocês não são professores querendo passar o que vocês aprenderam, replicando algo que vocês aprenderam na faculdade, em cursos e, enfim, em informações. Vocês são pessoas profissionais que viveram isso, como você falou no início, né? Você validou na sua clínica, você entendeu que era esse o caminho, e aí você trouxe a sua expertise, o seu conhecimento e tá passando pra gente. Então, eu acho que isso tem um olhar muito diferenciado. Eu gosto desse tipo de conteúdo, né? Eu gosto de comprar esse tipo de serviço, porque eu sei que você está passando a sua experiência, o que deu certo, né? Então, foi um diferencial enorme, e as meninas também me trouxeram essa visão, né? Que gostaram muito porque vocês falavam do que vocês viviam. Não, e hoje são mais de 150 clínicas que a gente já participou de alguma forma da gestão. Então, é a visão nossa, das nossas clínicas, é a visão das clínicas dos nossos clientes. Então, assim, é um acúmulo de vivência que faz muita diferença, de fato. Sim. Bacana. E como fica agora com essa nova fase? Depois da imersão, depois da clínica agora prestes a inaugurar, como é que você tem aí de novas metas, do sonho grande? Como é que tá na sua mente isso? A gente vai inaugurar agora início de abril, então estamos bem no finalzinho aí da organização, né, dos processos, a gente já tá quase tudo finalizado. Essa semana eu tive reunião com o Dilane, a gente já finalizou os detalhes. A minha meta
primeiro ano que a gente faça acontecer, que a gente tenha um alicerce muito bom. Então, eu quero fazer com que a clínica ela seja sólida, né? E aí, crescer de forma orgânica, de forma organizada, e aquele crescimento que eu não preciso voltar. Porque eu cresci desorganizado, não planejei, e aí eu preciso dar um passo atrás. Não, eu quero crescer organicamente, mas sempre para frente. Então, a minha meta é que o primeiro ano a gente consiga consolidar realmente no mercado, né? Que a gente consiga levar para o interior, levar para as cidades próximas esse serviço que seja de qualidade. E aí eu tenho metas mais ousadas aí para o futuro, né? Que é crescimento, expansão. Eu tenho alguns objetivos para médio e longo prazo. Bruna, tudo que a gente faz, acho que na vida e na Eleve tem que ter uma intenção. E esse podcast ele tem o propósito de levar para quem está assistindo, para quem já empreende ou pensa em empreender, inspirações, cases, insights, dicas, para que essas pessoas que não possam, por alguma razão, ter acesso à Eleve, o produto da Eleve, mas que aqui já sirva ali como ter algum benefício dessa nossa conversa. Fala um pouquinho da sua clínica, nome, onde vai ser, o que é que vai entregar, quais são os diferenciais, faz o seu merchan agora. A minha clínica é a Clínica Lume. Ela vai ser inaugurada agora no início de abril no município de Pacifica, no Agreste Potiguar. E Pacifica é uma cidade muito organizada. Quem não conhece ainda, vá conhecer, porque é linda. E é uma cidade muito organizada, mas não tinha nenhuma clínica com essa estrutura na cidade e nem nas cidades vizinhas, né? Algumas cidades vizinhas. Então, quando eu fui para lá, eu logo mapeei isso. Bati o olho, disse, gente, aqui não tem. Como é que as crianças fazem para ter... Porque tem crianças com atraso no desenvolvimento em todo lugar. Então, para onde essas crianças estão indo ter tratamento? E elas geralmente vêm para Natal. Ou algumas, como fica próximo da Paraíba, algumas vão para uma cidade maior da Paraíba que tem alguns serviços. E aí eu logo pensei, eu preciso organizar para que essas crianças não precisem sair da cidade para ter esse tratamento. E como eu trabalhei muitos anos em clínica e eu trabalho com intervenção comportamental, que é a intervenção padrão ouro para autismo e atrasos no desenvolvimento, eu pensei, né, eu vou trazer o melhor que existe para um município, porque eu não quero que as pessoas só tenham acesso ao que é bom na capital. Então, eu fiz esse movimento inverso, né, de levar para lá. E aí, a gente está se organizando para ter as terapias que a ciência ela traz como base para o desenvolvimento dessas crianças. Então, a gente vai ter aba, vai ter Denver, vai ter fono, psicologia, a gente vai ter fisioterapia, terapia nutricional, que é muito importante e é muito escasso no interior também. Então, a gente está aí montando o nosso time para que a gente consiga oferecer a melhor intervenção para essas crianças e que sejam na sua casa, no seu conforto, né? Porque até semana passada eu recebi uma mãe e ela estava falando justamente isso. Bruna, eu vou para a capital, né? Eu vou para Natal, eu passo o dia lá. Porque eu nem vou em carro próprio, eu vou no carro da prefeitura, por mais que seja só eu e outra pessoa, mas demora mais, então eu não tenho horário para chegar. Às vezes meu filho termina cedo da tarde, mas eu só chego à noite, então é muito cansativo. Será que realmente tá valendo a pena? E a dúvida dela era, será que realmente ele tá absorvendo o que está sendo passado na terapia? Porque eu acho que ele vai tão cansadinho que vai chegando nas últimas terapias, porque eu tenho que colocar tudo no dia. Vai chegando na última terapia, não sei se meu filho tá rendendo, se ele tá realmente aprendendo, ou se ele tá lá só por estar. Então, tem que ser levado isso em consideração. Quanto mais conforto, quanto mais qualidade de vida a gente oferecer para as nossas crianças, mais capacidade, mais dispostos eles estarão a aprender. Então, esse é o meu objetivo enquanto Clínica Lume, lá no interior, na cidade de Pacifica. Tá vendo aí, né? Não sei se vocês perceberam, mas ela mapeou a jornada do paciente dela, ela viu a oportunidade, viu escassez e tá entregando para a cidade um serviço de alto padrão, de alto nível, de qualidade, justamente por isso, por ter um olhar cuidadoso, de um olhar crítico, de querer entregar mais e melhor para o próximo. Muito bom, parabéns. Temos um checklist empreendedora, né? Isso. Tô feliz. Bruna, falando um pouco sobre essa mudança de mentalidade na gestão, né? Se você pudesse voltar alguns anos atrás, qual conselho você daria para você mesma no início dessa jornada, né? Ali lá com o AT, quando você pensou ali na sua quantidade de horas, na prestação de serviço, como você ia organizar. Qual seria o conselho? Estude mais gestão. Porque todo profissional de saúde
vai querer ter muito conhecimento naquela sua área de atuação. E, lógico, é muito importante. Mas só o diploma na parede, ele não é suficiente para te fazer um bom profissional. Então, é importante você que é um fonoaudiólogo estudar linguagem, PECs, enfim, fazer suas formações ali na área de atuação, mas só isso não vai garantir que você tenha sucesso na área profissional. Então, a gente tem que saber equilibrar. Né? Não adianta só eu focar em aprender sobre a minha área da saúde e não entender sobre gestão. Então, um conselho que eu daria para mim lá no passado é: estude gestão, você vai precisar tanto disso e a faculdade não te deu. Então, eu iria por esse caminho. É bacana, é bom ouvir isso, né? Principalmente ali como é leve, que a gente leva muito esse propósito de democratizar o acesso à gestão, à informação, né, e o conhecimento sobre a gestão em saúde. Então, mostra o quanto que é importante para o profissional de saúde ter esse conhecimento para que ele consiga, muitas vezes, até se organizar mais, entender o objetivo, né? Você falou em outro momento, eu tenho um objetivo a curto, médio e longo prazo. E isso é legal demais, porque você está ali o tempo todo pensando no agora, mas também aonde você quer chegar, né? Essa trajetória de construção ali do seu objetivo maior. E a gente sabe que acaba que a tomada de decisão, ela vai nos dando essa consequência. Né? Então, é muito bacana você trazer essa visão. Bruna, foi uma conversa muito rica, muito bom sempre estar com você, ter esses momentos de troca. A sua jornada, ela é uma jornada inspiradora. Tenho certeza que muitos profissionais de saúde, psicólogos, olham para você como uma referência, e pra gente é bom ter você como cliente também por perto nesse processo, porque como você viu, né, dos feedbacks, é algo muito positivo, a gente vê sua energia e sua vontade de construir, então isso pra gente faz total diferença. E aí, pra finalizar, eu queria entender de você, o que significa hoje, pra Bruna, ser uma empreendedora no setor da saúde? Primeiro, eu quero agradecer até pelo feedback, né? Eu nem esperava que eu era tão dedicada assim. Talvez a minha régua seja muito alta, né? Eu fico sempre esperando fazer mais, mas é bom também ouvir isso, né? Mas significa muita coisa. Significa uma mulher que conseguiu sair de uma posição onde eu jamais imaginaria chegar, né? Então, eu não me imaginaria nunca estar onde eu estou hoje. Até pelo, como eu falei, né? Pelo histórico, pela conjuntura da minha família, né? Somos de pessoas que vão pela linha do concurso, estabilidade, um pouco mais com medo, né? Então, eu sou aquela pessoa mais ousada da família, né? Então, eu enxergo essa possibilidade como sendo algo que vai me levar muito longe. Então, empreender para mim hoje é o que faz sentido. Que faz sentido para minha vida, para o meu futuro e aonde eu quero chegar. Sem o empreendedorismo, eu não conseguiria chegar aonde eu quero, né? Então, acho que é o sentido da minha vida, até pela minha organização de vida mesmo. Eu sou uma pessoa que eu não tenho muita organização com horários muito rígido. Então, empreender também, por mais que, lógico, não é que a gente não vai trabalhar. As pessoas têm um pouco dessa visão de que empreender trabalha menos. Não é isso. Mas eu tenho uma escolha disso. Se meu filho adoecer, se eu adoecer, eu posso cancelar um compromisso, eu posso colocar para um outro horário. Sim, ontem eu trabalhei à noite, botei minha bebê para dormir, depois que a casa ficou silêncio, eu fui fazer relatório. Então, a gente trabalha, mas tem um pouco mais de liberdade. Então, acho que empreender também traz isso para mim, nessa questão da liberdade. Bacana. Então, agradeço a todos que estavam com a gente aqui nesse podcast, a Bruna, a Boaz. Tem um pedido para que vocês compartilhem, encaminhem para um amigo, para um colega que precisa ouvir hoje sobre o que a gente conversou aqui, e até a próxima edição.